Olá, na matemática, essa semana vamos estudar sobre análise de dados e entender melhor através de alguns exemplos. Para começo de conversa, vamos entender o que é análise de dados. Bem, é uma área da estatística que procura compreender o que os dados estão querendo fornecer de informação. E para isso, faz uso de algumas ferramentas da própria estatística, como por exemplo, a probabilidade, as medidas de tendências centrais, análise de grafos e tabelas, entre outras. Mas olha, no cotidiano a gente consegue visualizar a atuação da análise de dados em mais diversos campos, como por exemplo, no marketing, nas pesquisas científicas, nos exames médicos, nas contabilidades e entre outros. Vou citar um exemplo. Quando estamos assistindo um jornal e passa uma reportagem falando sobre a eficácia de uma vacina para o coronavírus, que é melhor do que outra, conseguir comparar duas vacinas, comparar e dizer qual é a melhor, qual é a que está mais perto de nos dar essa liberdade, é justamente informar através de uma análise de dados algum parecer, alguma informação que aquilo quer nos transmitir, ok? Vamos para um exemplo e conseguir entender como uma questão de análise de dados pode ser realizada, resolvida, ok? Vamos lá. Nesse primeiro exemplo, temos o seguinte. Com a volta às aulas, uma professora de português pergunta a seus alunos quantos livros eles leram durante as férias e obteve as seguintes respostas. E aí, o exemplo nos fornece um gráfico. O gráfico vai justamente tornar os dados em uma forma mais visual. Então, você vai conseguir observar mais rapidamente, mais facilmente, o que é que os dados estão querendo nos fornecer. O que nós temos de dados aqui? Temos os números de alunos que deu cada uma das respostas, ok? Então, temos a quantidade de alunos que deu a resposta como 0 livros lidos, as respostas dadas para um livro lido, que foram 14 pessoas, 14 alunos, e a quantidade de pessoas que respondeu que foram 2 livros lidos. Ao analisar o gráfico, ao observar ele, consegue observar que uma coluna é a maior de todas, que é justamente a do livro 1. Apenas um livro foi lido durante esse período. Conseguir observar isso é justamente fazer uma análise do gráfico e, consequentemente, uma análise dos dados. O que você fez aqui? Você analisou o gráfico e separou, mesmo que intuitivamente, a moda dos dados apresentados. A moda vai ser apresentada mais à frente, em alguma outra aula, mas podemos definir agora como o valor que mais repete. Como a coluna do 1 é a maior, então, consequentemente, intuitivamente, já sabemos que lá apresenta uma maior quantidade em relação às outras. E, portanto, ela é a que mais nos interessa para dar alguma informação, em que podemos determinar que a maioria dos alunos leu apenas um livro. Um outro exemplo, podemos ver aqui a atuação de uma tabela, mas vamos ler para poder interpretar. Foi perguntado aos alunos de um curso de inglês quais eram suas idades, com a intenção de descobrir qual é o público-alvo. As respostas estão na tabela ao lado. Então, aqui temos algumas idades dos alunos que foram perguntados, e aí, para poder uma análise ser mais detalhada, vamos organizar elas de forma crescente. Colocar elas de forma crescente e organizada, juntando aqueles que são os mesmos valores, é justamente o rol, que é uma propriedade, uma ferramenta da estatística. Conseguir organizar isso facilita com que você visualize aqueles números que mais se repetem e, portanto, encontrar a moda. E aí você encontra 15 e 14 como sendo os valores que mais se repetem. Por conhecimento de mundo, você consegue entender que o 13 também pode ser incluído. Afinal, alunos de 13 a 15 anos são mais ou menos a mesma faixa etária. Então, é possível determinar que o público-alvo está entre 13 e 15 anos. Observe que nessa questão, nesse exemplo, você fez uma análise
dos valores e ainda deu a sua interpretação sobre ele, para dizer qual seria a faixa etária ideal para ser chamado. Agora é sua vez. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Acompanhe também o nosso Instagram, @ajudasuniversitários. Deixe suas dúvidas no comentário. Todas as dúvidas serão tiradas, basta entrar em contato conosco. Estaremos sempre disponíveis para ajudá-los. O que é que você está esperando?